Você quer aprender como fazer um lindo rostinho como esse? Então fica comigo que eu já te mostro como. Olá, meu nome é Viviana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar como usar esse lindo molde para fazer um rostinho doll maravilhoso. Começamos pegando uma bolinha de massa na cor pele, que vocês desejam utilizar, deixando ela sempre em forma de gota, para que essa ponta possa entrar melhor na parte ali do nariz e da boca, para ficar melhor marcadinho. Sempre gosto de empurrar mais ou menos na altura do nariz com alguma ferramenta para afundar melhor e marcar melhor a cabecinha. Vamos abrindo a massa e em seguida eu vou colocar uma bolinha de isopor de 35 milímetros. Eu gosto de cortar um pouquinho da ponta dessa bolinha, encaixo bem, vou puxando toda a massa para recobrir e vou puxando o excesso e retiro o excesso. Para retirar, eu abro as laterais e com uma ferramenta mais pontuda, eu coloco ali onde seria o pescocinho e puxo para cima. Então, o rostinho ele já sai todo marcado, o nariz está marcadinho, a boca, o queixo, os olhinhos. Então, fica muito mais fácil trabalhar. Claro que o rosto não saiu perfeito. Essa ferramenta ela ajuda, mas não tem como sair perfeito usando o biscuit. Então, eu vou ter que remarcar ela. Com uma ferramenta mais fininha, eu vou marcar toda a linha que faz a divisão ali do meio do lábio, de uma ponta até a outra. Depois, com um pincelzinho, com uma ferramenta de borracha, eu vou fazer o contorno. Então, eu faço o contorno debaixo do lábio, os cantinhos da boca, a parte bem ali do meio, debaixo do nariz. Eu posso também ajeitar o lábio se ele tiver ficado meio tortinho. E de acordo com a força que eu usar, eu vou afundar mais ou menos, deixando mais ou menos marcado o rostinho. Eu aproveito também e sempre marco em volta das narinas. E depois eu vou puxando e vou subir, fazendo a marcação, um afundado, até a parte da sobrancelha. Agora eu vou marcar bem a orelhinha, a parte de cima, debaixo dela, a parte de dentro, e em seguida eu vou começar a puxar e alisar toda a massa que está sobrando, todo o contorno da cabeça. Então, toda a marcaçãozinha que ficou, eu vou sumir com ela, puxando, alisando para trás, deixando o mais lisinho possível. Mas eu não preciso ocupar tanto, porque depois vai ter o cabelinho que vai esconder tudo isso. E deixo secar pelo menos umas 2 horas. Já deixei secar e agora eu vou pegar, e ela tá bem mais sequinha, e eu vou fazer mais marcações, porque o biscuit, à medida que ele seca, ele dá uma inchada e perde um pouco da marcação. Então, eu vou voltar a afundar o contorno do olhinho, eu vou fazer de novo a marcação em volta do nariz, eu vou marcar de novo o lábiozinho dela. Quando eu tiver essa parte feita, eu começo a fazer a parte dos olhos. Para o olhinho, eu poderia simplesmente pintar de branco o fundo, mas eu gosto mais de trabalhar com um pouquinho de massa. Então, eu vou botar bem pouquinha massa e vou alisar o máximo que eu conseguir para deixar ela bem fininha e eu vou começar a tirar todo o contorno e deixar o desenho do olhinho que eu quero. Então, eu tiro o excesso e vou deixando arredondado para fazer um olho bem grande, bem marcante e bonito. Feita essa parte de tirar o excesso, eu preciso alisar com uma estequinha mais macia e eu vou afundando e alisando tudo para deixar o mais lisinho, sem marcação possível. Faço isso e deixo secar pelo menos uns 30 minutos antes de pintar. O ideal é que vocês deixem secar de um dia para o outro. Então, aí sim vocês conseguem fazer uma maquiagem bem mais bonita. Agora eu começo usando um lápis aquarelado, tá? É um lápis que você compra em qualquer papelaria, só que ele tem que ser aquarelado.
eu vou fazer então o contorno de baixo com um pouquinho de rosa. Eu faço a parte de baixo dos dois olhos com um pouquinho de rosa. E agora, com um begezinho clarinho, que é um rosa mais clarinho ainda, eu vou fazer o contorno de cima e de baixo. Isso daqui vai dar um pouco de profundidade e realismo pro olhar. Com o lápis aquarelado agora na cor verde, eu vou fazer a bolinha de dentro. Se você ainda não está muito segura com esse tipo de desenho, você pode pintar primeiro, primeiro com um lápis de forma bem suave e quando você achar que está no lugar certo, aí sim você vai passar esse lápis aquarelado. Como ele é aquarelado, quando a gente passa um pouquinho de água, ele vai esfumaçando e fica muito mais bonita a coloração. Então, eu posso molhar um pouquinho e com algum pincelzinho eu vou espalhando um pouquinho dessa água, bem pouquinho. Então, à medida que eu pinto, vai ficando esfumaçado. Ó, pintei de forma bem suave. Agora, eu faço o contorno ali da parte de cima do olhinho. Eu posso deixar, inclusive, usar vários tons para fazer a parte de cima um pouco mais escura. Agora, eu vou usar um verde oliva, que é um verde um pouquinho mais escuro. Já umedeci, então ele saiu essa aguinha e com um pincelzinho eu posso pintar, um pincel bem fininho, eu faço essa parte como se fosse uma sombra do próprio olho, da própria pálpebra no olhinho. Então o olhar fica um pouco mais profundo. Faço isso dos dois lados. Agora eu vou umedecer esse lápis rosa. Ele tá bem molhadinho e com o pincel eu consigo pegar e marcar alguns lugares que eu quero mais fundo do rosto. Então, em volta do nariz, na marcação da boquinha, dentro das orelhinhas, eu posso passar esse rosa e ele vai dar um tom mais real. No contorno, na lateral do narizinho, é interessante passar, porque daí o nariz fica mais marcadinho. Então, a gente acaba com a pintura criando essa ilusão de que é bem mais profundo do que é de verdade. E assim eu vou destacando alguns lugares que eu acho que precisam ficar mais profundos. Nesse momento não é para fazer tipo blush, é só para marcar os cantinhos mesmo. E o rostinho você vê que ele já ganhou um pouco de destaque. Agora eu vou pegar um lápis marrom, bem sequinho, também aquarelado, e eu vou fazer a linha de cima ali da pálpebra, aquela dobrinha que fica em cima do olho. Isso daqui também dá profundidade, deixa um olhar muito mais bonito. Então, eu faço essa linha dos dois lados, um pouco acima do olho e abaixo da onde vai ser a sobrancelha. Agora, eu vou desenhar a bolinha preta de dentro do olho. Então, eu faço primeiro uma linha, vejo se tá certinho e depois eu começo a fazer a pintura, o preenchimento de tudo. Com uma canetinha preta permanente, eu vou fazer uma linha que começa do cantinho da parte de dentro do nariz e vou fazer toda esse cílio, né, essa marcação, até o outro lado do olhinho. Começo ela mais fininha e depois eu vou dando uma engrossadinha para o final. Eu posso fazer isso com lápis, mas eu prefiro fazer com a canetinha permanente. Eu trabalho melhor o cílio sempre com a canetinha permanente, mas aí vai de cada um. Quando estiver satisfeita com essa parte, a gente começa a puxar uns fiapinhos, uns fiozinhos para cima, que serão os cílios. Para fazer a sobrancelha, a gente deixa ela mais alta, pode ser até um pouco mais alta do que eu tô fazendo, fica bem bonito. E eu gosto de fazer bem suave e fazer uns pontinhos como referência, e daí eu vou preenchendo para não ficar tão torto. Quando tá do jeito que eu quero, eu posso continuar com lápis ou eu posso usar uma canetinha permanente na cor que eu quiser. Nesse caso, eu vou fazer preto. Geralmente, eu uso um marrom mais escuro. Com o lápis na cor marrom, eu vou puxando vários outros cílios de forma mais discreta. E eu também aproveito
e uso no contornozinho do nariz. Eu faço pequenos rabisquinhos muito suaves e se ele ficar muito forte eu posso esfumaçar ele com um pouquinho de água e um pincel. Então ele vai fazer um sombreado para marcar os pontos que eu acho que precisam ficar mais fundos e marcados. Para finalizar esse olhinho, ele já podia ficar assim que ele tá bem bonito, mas eu quero que ele tenha um leve toque azulado. Então eu vou passar um pouquinho de azul só em algumas partes para dar uma mesclada nessa cor para ficar um olhar assim mais exótico. E para finalizar, eu faço pequenos rabisquinhos saindo como se fosse um sol, né? Saindo do pretinho para as laterais do olhinho e vai fazer aquele risquinho natural que fica muito bonito, com a cor marrom de preferência. Para a boquinha, eu vou finalizar ela agora então com um pouquinho de rosa. Eu faço o contorno da boca de rosa. Eu gosto de pegar um pouquinho de água, esfumaçar, tirar o excesso e deixar basicamente assim mais o contorno marcado. E depois vocês podem deixar desse jeito, se querem uma boca bem clarinha, ou vocês podem pegar uma tinta guache, uma tinta PVC e na cor rosa, e vocês, ou vermelho, se querem uma boca mais marcada, né? E vocês fazem com delicadeza essa pintura, dentro daquela linha que a gente já deixou marcadinha, que a gente já definiu com o lápis aquarelado. Então, essa boca fica bem mais marcadinha e perfeitinha. Coloquei um pontinho branco de brilho no olho e prontinha, nossa cabeça está pronta. Não foi tão difícil de fazer, a maioria de vocês vai conseguir fazer e acompanhar. E olha o resultado, gente. Olha que cabeça maravilhosa. E eu posso fazer isso daqui para menina, para menino. Daí é só ir ajustando a pintura. O que vocês acharam? Eu amei o resultado, tô louca para fazer uma peça com essa cabecinha. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, dizer o que vocês estão achando, compartilhar com pessoas que também possam gostar e aprender alguma coisa legal. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber mais tutoriais como esse. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula!